A cadeira de defesa estava vazia. O martelo da juíza bateu uma vez, ecoou pelo salão e, por um instante, tudo pareceu suspenso. O destino de 600 milhões irá pendurado como uma lâmpada sobre a mesa do plenário. Os jornalistas com gravadores prontos, os familiares do réu agarrando-se às cadeiras. Do lado de fora, a cidade parecia igual a qualquer outra manhã, mas ali dentro, a sorte de uma fortuna e a reputação de um império inteiro dependiam de quem teria coragem de falar. Caleb Lawson sentou-se rígido na primeira fila. Havia no seu sorriso um cansaço que dinheiro não limpava. Ele era conhecido. Era bilionário. Sim. Fundador de uma rede de logística que transformou bairros esquecidos em centros de emprego. Mas no momento era apenas um homem que olhava para o espaço entre a mesa do juiz e a cadeira vazia do seu advogado e sentia o chão tremer sob os pés. Lembranças rápidas lhe vinham. Uma cozinha pequena, o barulho de panelas, a mãe jovem rindo enquanto ele queimava um ovo e ria junto. Aquele menino que aprendeu a consertar pelo menos o básico da vida com pouco, estava hoje aqui, vestido por grifes, sim. Mas a coisa que o mantinha de pé era uma promessa silenciosa de que não deixaria que injustiça consumisse tudo o que ele havia construído. Do corredor, o som de passos apressados. Uma mulher tropeçou na porta. Pastas voaram. Papéis rodopiaram pelo chão. Um mapa de provas deslizou debaixo de uma cadeira. Uma caneta rolou até os pés de alguém no júri. Ela enfiou a mão na bolsa. Puxou uma blusa que não combinava com o casaco. Ajeitou os óculos e cruzou a sala em meio aos sussurros. Maya Turner, estagiária do escritório Ashford & Vance. Estagiária. A palavra soava como uma espécie de sentença, antes mesmo de qualquer sentença real. Pouco tempo na firma, olhos claros que nunca aprenderam a negar elegantemente as acusações dos advogados adversários, mãos que tremiam discretamente quando pegava uma caneta. Maya vinha de longe. Não no sentido geográfico, embora tivera sim que atravessar a cidade várias vezes em ônibus lotados durante a faculdade. Mas no sentido de ter lutado para estar ali. Bolsa, noites reescrevendo petições, um estágio que pedia a alma e devolvia pouco mais que café frio e montes de cópias. Quando seu nome foi murmurado pelo estagiário responsável pela mesa de entrada, a sala que já fervilhava congelou por um segundo. Era óbvio para todos que alguém ainda estava sem defesa, e que aquele alguém tinha um nome famoso por trás do caso. Damon Crowell. O magnata que controlava meio mundo de contratos e, segundo a acusação, manipulou provas para roubar transações que totalizavam 600 milhões do patrimônio de Caleb. A ausência de Robert Ashford, o advogado titular, parecia um buraco na estratégia de defesa. Ele era uma figura conhecida, eloquente, implacável, capaz de virar fases inteiras do julgamento com uma única fala. Mas Robert não estava lá. Nada além de uma nota enviada com desculpas rasas. Impossibilitado por motivos pessoais urgentes. O que isso significava? Alguns cochicharam sobre doença de um parente. Outros, mais cínicos, levantaram sobrancelhas e sussurraram que havia algo podre por trás de tudo. A juíza Rebecca Doyle, de olhar cortante e uma paciência de garimpeira, olhou de um lado a outro, avaliando o dano. Ela tinha o poder de encerrar a sessão por falta de defesa, de conceder um adiamento, de autorizar qualquer medida que julgasse necessária para garantir o devido processo. Por trás dos óculos, sua expressão dizia: não se pode permitir que o tribunal caia na facilidade do abandono. Justiça, pensou ela, não é abandono aos ricos nem aos pobres. É regra. Maya, ainda com papéis encharcados de nervosismo na mão, viu Caleb. Viu o rosto dele, a maneira como as mãos dele fechavam e abriam, como se procurassem algo para segurar em meio à tempestade. Nos olhos dele havia uma súplica muda. Em um movimento que poderia ter sido pura coragem temerária ou um salto de desespero, ela se adiantou. Levantou-se, tomou ar e caminhou até o centro do salão.
A expectativa era quase palpável. Um murmúrio que crescia como vento antes da chuva. Fotógrafos erguiam as câmeras como se registrassem o próprio momento histórico. Excelência. A voz de Maya saiu mais firme do que o corpo dela parecia prometer. Sou estagiária no escritório Ashford & Vance. O Dr. Ashford encontra-se impossibilitado para atuar neste momento. Peço autorização excepcional para assumir a palavra em nome da defesa. Não por vaidade, e sim para que meu cliente, o Sr. Caleb Lawson, tenha sua defesa assegurada sem prejuízo e sem que esta corte precise adiar ou decidir sem pleno contraditório. A sala explodiu num burburinho. Os olhares se dividiram em descrença, curiosidade, escárnio. O promotor, Mark Ellington, sorriu. Um sorriso afiado, pronto para devorar qualquer tentativa de improviso. Era conhecido por atacar o menor ponto de hesitação como se fosse uma falha fatal. Do canto do tribunal, Damon Crowell observava sem levantar a mão. Havia naquele olhar algo que cheirava a domínio. Quem comanda cordas sabe como fazer a marionete tremer. O público seguia a cena como um espetáculo. Poucos ali, talvez só Caleb e a juíza, entendiam a gravidade de um estagiário representando em um caso desse vulto. Rebecca Doyle respirou e não se deixou levar por dramatismos. A Constituição e o Código de Processo garantem o direito à defesa. Em circunstâncias excepcionais, este tribunal pode admitir, de forma temporária e sob minha supervisão direta, a atuação de um estagiário devidamente vinculado a um escritório, desde que haja a anuência do cliente e garantias de que tal pessoa terá o suporte técnico necessário. Parou. Olhou para Caleb. Sr. Lawson, Vossa Excelência concorda que sua defesa seja assumida por quem se propõe neste momento, sob a condição de que a atuação seja dirigida e vigiada pelos responsáveis do escritório, e que se garanta a possibilidade de reavaliação imediata por esta corte. Caleb engoliu, a boca seca, e assentiu. Se ela estiver disposta, disse, e havia naquela frase uma mistura de esperança e receio. Ele não falava porque duvidasse da capacidade dela. Falava porque sabia o tanto que estava em jogo. 600 milhões de reais. A palavra transformou-se em algo cruelmente tangível. O valor de contratos, a reputação de equipes, a segurança de centenas de funcionários. Era ao mesmo tempo abstrato e visceral. Autorizo, mas com ressalvas. A juíza foi firme. Documentos devem ser apresentados por via segura. Qualquer procedimento jurídico que exija prática fora do âmbito de um estagiário dependerá de autorização expressa. A atuação será temporária e supervisionada. Qualquer desvio implicará em imediato reassentamento dos autos. Tudo que Maya ouviu foi bater de coração nas veias. Fora autorizada. Não era o fim do mundo, entretanto. Era um começo sob vigilância. Haveria dias de prova pela frente. Haveria o promotor e uma pilha de documentos que desfiam uma história longa demais. Ela pegou o lugar que a lei agora permitia. A sala se preparou para a guerra de palavras. Antes que a sessão recomeçasse, a juíza fez uma solicitação que parecia mais humana do que judicial. Sr. Ellington, conceda cortesia à jovem que a cada palavra representa o exercício do direito, e que a todos nos recorda que, em teoria, até quem entra pela primeira vez pode erguer a palavra da justiça. O promotor sorriu um sorriso que não era de cortesia. E Maya então ouviu o sussurro da imprensa. Qual cidade você está assistindo? Por alguns segundos, antes de deixar o local, fez-se a pergunta simples, quase intimista, que ela desejava que alguém respondesse. De onde vinha o apoio? De que rua? De que cidade? A resposta naquela tarde seria de muitos, e ela esperava sentir isso. De qual cidade você está assistindo? A abertura foi um campo minado. Mark Ellington não perdoou a falta de polimento. Ele trouxe ao centro da praça documentos que pareciam perfeitos, gravações de segurança de um hotel onde uma parte do alegado crime teria sido orquestrada, relatórios financeiros com transferências que apontavam, segundo ele, uma linha direta de saída dos recursos de Caleb
para o conglomerado controlado por Crowell. E testemunhos que, ao serem lidos, soavam como se tivessem sido costurados com habilidade cirúrgica. Ellington falava com a facilidade de quem foi treinado para transformar dados em condenações. O tribunal ouvia, muitos acreditavam. Maia abriu a sua fala com algo que não estava na cartilha dos grandes tribunais: honestidade. Excelência, senhores jurados, se houvesse jurado naquele rito, a audiência era pública. Não venho aqui com a oratória pronta do Dr. Ashford. Venho com a verdade que meu cliente merece ouvir. Não tenho promessas de retórica. Não tenho truques. Tenho trabalho, questionamento e, acima de tudo, uma convicção. Provas devem ser verdadeiras, e uma verdade mal costurada para parecer incontestável merece ser examinada com lupa, e não aceita por tabela. O ataque de Ellington veio rápido. Estagiária a fazer discursos. Onde está o advogado titular? Onde está o comando? Isto é teatro. A plateia riu. Em sua voz havia cinismo. Ele fazia uma caricatura do estado superior da lei. Senhoras e senhores, não satanizemos procedimentos. Se permitirmos que estagiários assumam, abrimos precedente para desorganização. Maia sorriu, mas era um sorriso sem humor. O senhor fala de precedentes, Dr. Ellington, mas prefiro que o precedente daqui seja o do direito de quem tem dinheiro não ser sentenciado por ausência de defesa. Prefiro que o precedente seja o de um tribunal que não fecha as portas. Seus olhos cruzaram com os de Caleb. Ele, por sua vez, sentiu algo como um fio de pânico. Ela o representaria e ele não saberia se isso seria suficiente. Ainda assim, havia coragem ali. No primeiro intervalo técnico, a imprensa cercou Caleb e Maia do lado de fora. O flash dos fotógrafos era como chuva fina. Microfones apontados como antenas. Sr. Lawson, confia na estagiária? Perguntou uma repórter. Caleb, sem rodeios, respondeu. Ela tem algo que eu não tenho agora, coragem. Em seguida, puxou Maia um pouco de lado e, num tom que era mais confidência do que discurso, disse: Você não precisa ser perfeita. Precisa ser verdadeira. Era um gesto pequeno, cotidiano, mas cheio de intimidade. Maia sentiu uma onda estranha de proteção emanando dele. A linha entre cliente e algo que prometia ser diferente ficou tênue. Havia no escritório de Cell em Rocha, o nome fictício do corporação de consultoria que assessorava a defesa, um pequeno núcleo que começava a trabalhar contra o relógio. Judy Ramírez, analista financeiro que parecia ter passado a adolescência com olhos colados em planilhas, juntou-se à causa com olhar clínico. Judy era a antítese de Maia em estilo. Calmo, mãos firmes, fala pausada. Ele olhava para números como outros olham para textos sagrados. Quando soube que uma estagiária estava à frente, não riu. Enfiou-se numa sala de conferência e começou a triangulação de dados. Tem algo estranho nessas transferências, disse Judy ao se conectar remotamente com Maia durante um recessinho tenso. Há entradas que parecem legítimas à primeira vista, mas quando você parte o bloco de tempo, encontra saltos temporais, algo que denota correlação improvável. Não posso afirmar nada sem cruzar as fontes, mas tem ruído. Ele evitou termos técnicos demais. Maia entendeu. Havia um traço de adulteração ou de manipulação. Algo que, se provado, desmancharia a narrativa de Ellington. Jude, precisamos de qualquer sinal que prove que esses documentos foram, digamos, temperados. Enquanto Jude vasculhava, outros eventos soturnos aconteciam fora do salão. Uma menina que devia ter uns 20 anos e trabalhou por anos como assistente de Caleb, levou uma lancheira, uma pequena lunchbox com um adesivo amarelo que dizia Truth, para o escritório. Era algo que ele reparara numa das poucas refeições que conseguira fazer durante o julgamento. Uma lembrança humana, uma nota infantil em meio à tempestade adulta. A lancheira não era só um acessório. Seria mais tarde um dispositivo narrativo. Por enquanto, ela voltava ao plano como um objeto ordinário, com migalhas e saudade. Maia voltou para o tribunal com a sensação de que cada palavra seria revistada por 100 olhos.
O auditório, lotado, parecia um formigueiro em tensão. Pessoas longínquas assistiam por transmissão. Colunas de opinião começavam a desenhar o que poderia ser uma queda ou um renascimento. As redes sociais já tinham um meme com sua foto, com legendas que iam do piedoso ao cruel. Ela leu algumas, respirou fundo e fingiu que não importava. No íntimo, importava muito. As primeiras linhas que Maya apresentou foram minuciosas. Ela não tentou destruir o trabalho da acusação com fúria. Preferiu plantar dúvida. O que a acusação chama de sequência incontestável é, na verdade, uma construção. Quando você olha para documentos isolados, são incontestáveis. Quando você cruza fontes, quando você pede o arquivo original, quando você pergunta quem teve acesso e quem pode ter mudado o contexto, então surgem interrogações. Era um argumento simples, quase moral. Prova que não resiste ao escrutínio é, na verdade, prova incapaz. Mark Ellington avançou com testemunhas. Trouxe um perito que falava com a autoridade de quem lia planilhas como se fossem juramentos. O perito afirmou que os relatórios apontavam para transferências controladas por empresas que, por coincidência burocrática, apareciam ligadas a Crowell Industries. O juiz fez anotações, inclinou-se. A acusação achava o fio que poderia levar a árvore inteira. A palavra conspiração começou a ser usada discretamente na bancada do Ministério Público. Nos bastidores, coisas começaram a apertar-se. Maya recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Uma foto da sala onde a tia dela, Carol, morava. A televisão estava ligada. Uma xícara esfriando na mesa. O retrato de família inclinado. A legenda curta era uma ordem mascarada. Cuidado com quem toca o fogo. Maya abriu a mão como se tivesse levado um choque. O estômago apertou. Ela pensou imediatamente em Carol, naquelas noites em que a tia fazia sopa e não tinha mais do que 3 latas de legumes para variar. A vida que lançou Maya à luta agora estava sendo usada como moeda de intimidação. Ela respirou e não contou nada. Contou apenas para Jude em um cochicho. Recebi uma foto da casa da minha tia. Não diga nada, por favor. Jude olhou com preocupação. Vou avisar a segurança. Não podemos ser amedrontados para desistir. E Jude, que não era de grandes demonstrações, ajeitou os óculos e pediu que a segurança do tribunal ficasse atenta. Mas intimidação não é só ameaça física. A campanha de Crowell veio também na forma de artigos e reportagens que insinuavam conspirações de Caleb, que questionavam sua gestão em empresas sob suspeita e lembravam o passado, sempre conveniente para formar opinião pública. O magnata sabia fazer o jogo sujo, contratos com veículos, doações a colunistas, encontros discretos com quem precisava ser intimidado. Tudo isso fazia parte do tabuleiro. Em uma breve pausa, Maya e Caleb foram a um corredor onde poucos olhos os vigiavam. Caleb, tentando ser prático, falou baixo. Eles vão tentar me desmontar numa hora. Você percebeu como cada documento que aparece tem o cheiro de algo preparado para ser acreditado? Eles têm uma máquina de fabricar verdade. A frase saiu amarga, quase desesperada. Mas quando seus olhos encontraram os dela, havia também um brilho de agradecimento. Ainda assim você está aqui. Obrigado. Maya sorriu, sem conseguir esconder o nervosismo. Eu não vim para ser herói. Vim para fazer a coisa certa. Caleb pegou a mão dela por instantes, com um cuidado quase paternal, e apertou. Se for preciso, eu peço a você que não se coloque em risco por mim. Havia um calor protetor na voz dele, que fez o coração dela acelerar de um jeito que não tinha nada a ver com o tribunal. Jude, por sua vez, já começava a traçar um mapa mental dos documentos. Ele notou pequenas discrepâncias. Um relatório que mostrava uma data que não batia com o registro central, uma assinatura que parecia deslocada, uma transferência cuja origem, num primeiro olhar, apontava para uma empresa laranja. Jude insistiu para que a defesa solicitasse acesso aos arquivos originais dos servidores envolvidos, algo que a juíza autorizou a princípio, mas com ressalvas para não retardar o processo.
Era como pedir um bilhete para abrir uma caixa lacrada. O tempo nunca esteve a favor de Maya. À medida que o julgamento avançava no dia, mensagens anônimas começaram a chegar não só para Maya, mas também para pessoas próximas a Caleb. Um carro que seguia discretamente a motorista de sua casa, uma nota amassada encontrada na mesa de um assessor com palavras ameaçadoras. Era uma sombra que tentava calar. Crowell, fora do tribunal, respirava com calma calculada. Ele tinha advogados, recursos, influência em lugares onde a coragem de um estagiário podia parecer só um incômodo passageiro. Naquela tarde, entretanto, houve um momento que ninguém viu chegando. A menor de todas as coisas, aparentemente. A pequena lunchbox deixada por engano na sala de espera do escritório de Caleb. Era uma peça trivial na vida corrida do bilionário. Uma lembrança que vinha de um dia em que ele almoçara com uma criança de uma das instituições que apoiava. Um adesivo amarelo com a palavra Truth, ironia da vida, decorava a tampa. A lunchbox foi esquecida. Esquecida como coisas são quando alguém tem o mundo inteiro para carregar. Maya foi a primeira a notá-la quando, exausta, voltou ao vestiário. Havia um cheiro de dedos e anos de apressos no objeto. Ela abriu a tampa com o cuidado de quem abre um livro antigo. Havia migalhas, um bilhete dobrado embaixo de um guardanapo e encostado sob o guardanapo um pequeno pendrive. A vida tem desses encontros. As coisas aparecem em momentos errados, mas certos. O pendrive não era algo que devesse estar ali. E Maya soube, no instante em que o segurou entre as pontas dos dedos, que aquilo poderia mudar tudo. A tentação foi imediata e feroz. Plugá-lo em um computador, ver, entender. Mas havia regras, e a juíza nunca permitira ações fora de prumo. Além disso, havia o risco legal de agir sem cadeia de custódia. Maya guardou o pendrive com a pulga atrás da orelha e a certeza de que aquilo precisava ser verificado por Judy e por alguém que tivesse experiência. Ela sabia que aquilo poderia ser a peça que tornaria a acusação vulnerável. Mas também sabia que alguns objetos são armadilhas, plantados com a intenção de incriminar quem tenta desatar um novelo. Antes de ir, ela levou o objeto a um local seguro. O cofre minimal do escritório, onde pequenas provas ficavam sob chave. Pegou o celular e digitou para Jude. Encontrei algo. Preciso que venha. É urgente. Ele respondeu com 2 palavras. Vou já. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Damon Crowell recebia relatório com a tranquilidade calculada de quem acredita ter o tabuleiro sob controle. Não se alarmem ainda, disse aos seus homens. Deixe que a defesa se debata. E cuidado com a menina. Se vocês forem firmes, ela se desmonta. Seus dedos tamborilaram na mesa caríssima. Um perfume caro marcava o ar como se dissesse: é assim que o poder cheira. O retorno ao tribunal depois do intervalo foi mais pesado. A juíza lembrava que, embora houvesse permissão para a estagiária falar, qualquer prova nova deveria ser apresentada com respaldo técnico e respeitando a cadeia de custódia. Não podemos aceitar objetos encontrados sem formalidade, advertiu. A defesa concordou. Então, Maya foi ao microfone com algo diferente. A coragem. Excelência, nós pedimos apenas que o tribunal permita uma verificação técnica em caráter de urgência, para garantir que as provas trazidas pela acusação não sejam porventura fabricadas. Não peço nada além do direito de examinar o que é apresentado como verdade. O pedido foi atendido com ceticismo e esperança divididos. Entre os bancos a tensão aumentou. A imprensa murmurava e alguém no fundo da sala deixou escapar: isso pode virar um escândalo. O promotor revirou os olhos. Se irem atrás de fantasmas, desperdiçaremos o tempo de todos. Maya respirou. Lá fora, seu telefone vibrou de novo. Uma outra mensagem anônima, sem foto desta vez. Apenas uma frase curta e ameaçadora, escrita em letras de celular. Pare agora, ou o próximo será mais que uma imagem. Ela leu, trilhou os dedos sobre o vidro, e por um segundo,
Sentiu-se minúscula e imensa ao mesmo tempo. Entre o medo e a responsabilidade, havia uma linha que ela sabia, com absoluta clareza, que deveria atravessar. Foi então que Judy entrou no tribunal com uma pasta de documentos e olhos resolutos. Aproximou-se de Maya e sussurrou. Encontrei coisas, pequenas discrepâncias. Não tem prova de adulteração formalizada ainda, mas os tempos não batem. E mais, há indícios de que alguém plantou documentos para criar uma trilha que leve a contas controladas por empresas de fachada. É sujo, mas é possível provar. Seus dedos mexiam num tablet improvisado. Ele mostrou uma tabela com cores e flechas que, para quem não sabia do que se tratava, era um mero desenho. Para Maya, era um mapa. O tribunal ouviu o que Judy tinha para dizer. Não tecnicamente. A audiência não era o momento para análises preliminares, mas a juíza registrou o pedido e autorizou um exame pericial com urgência. Determino que a verificação seja feita por peritos independentes, disse Rebecca Doyle, pesando a possibilidade de que a credibilidade do processo não fosse mais uma moeda trocada por poderosos. E ordeno que tudo seja documentado e preservado em cadeia. A notícia fez o salão tremer de novo, dessa vez de outro tipo. Não era a tensão do embate. Era o início de uma investigação que poderia atingir a espinha do poder. Para Crowell, um movimento nesse sentido era inaceitável. Sua influência era vasta, mas agora se movia em terreno não totalmente sob seu controle. Ele mandou uma mensagem curta ao seu staff. Deem um jeito no problema Maya, discreto. Maya segurou o pendrive no bolso do casaco. Não o mostrou. A cautela agora agia como freio. Havia regras, lembrou-se. Não se age fora da cadeia de custódia. Mas havia também estratégias que precisavam de coragem. Ela respirou fundo. O tribunal voltaria a se reunir em meia hora. No vestiário, ela olhou a pequena lunchbox com o adesivo amarelo, como se Brutus tivesse deixado uma carta. Quando a sessão foi retomada, o segundo ato daquela batalha já estava marcado. Análises, testemunhos cruzados, a lenta escavação das verdadeiras intenções por detrás dos papéis. Ainda havia muitos movimentos a fazer, intimidações a aparecer, testemunhas a se retraírem, aliados a se moverem em silêncio. E havia, claro, o tempo, inimigo mais implacável de todos. Maya sentiu por um instante o peso das responsabilidades convertendo-se em algo quase palpável, como se suas mãos segurassem uma corda fina sobre um vão. Mas segurar a corda era o que ela fora treinada a fazer. A diferença era que agora o vão era maior do que tudo a que estivera acostumada. Quando a juíza bateu o martelo para um curto recesso técnico, todos se levantaram. A sala foi invadida por sussurros, correntes de opinião e passos apressados. Maya, com o rosto pálido mas a coluna ereta, tomou sua pasta e se dirigiu ao corredor, onde um segurança discretamente pediu para acompanhá-la. Não havia ainda sinal de quem poderia tentar algo drástico, mas a cidade inteira pulsava naquela direção. Do lado de fora, um carro preto parou com o motor roncando. Um dos homens de Crowell observou a porta do tribunal como se fosse um portão de um jardim protegido. Havia tensão nas linhas do rosto daqueles que defendiam o poder. Para cada passo que Maya dava, havia olhos que calculavam prejuízo. Ela atravessou a calçada com a lunchbox apertada junto ao corpo, o pendrive pesado no bolso. Pensou na tia Carol, no rosto de Caleb, na mesa do tribunal onde uma cadeira vazia parecia gritar. E então, sentiu o telefone vibrar com uma chamada sem número. Ela atendeu num gesto automático. Do outro lado, uma voz fria disse apenas: "Desista agora, estagiária. Não é briga para garotas." Maya desligou. Não respondeu. O sangue coagulou num frio que entorpecia as mãos. Ela olhou para a lunchbox, olhou para a rua e soube que havia cruzado um ponto de não retorno. Ainda assim, quando virou para voltar ao tribunal, havia uma certeza que não poderia mais negar. Ela não recuaria. O martelo soaria em poucos minutos. E lá, no centro daquele tabuleiro,
Maya ajeitou a lunchbox, enfiou o pendrive no bolso e deu mais um passo para a sala onde 600 milhões de Hires e sua própria coragem aguardavam a próxima jogada. O martelo bateu de novo, curto, chamando todos de volta. O tribunal respirou como um único órgão que havia suspirado por um instante. O ar pesado, os passos medidos, as cadeiras rangendo. Maya entrou devagar, a lunchbox escondida na bolsa, o pendrive como segredo palpável no bolso do casaco. Havia um mundo ali fora que queria transformar aquilo em espetáculo. Ali dentro, ela sabia que cada gesto que fizesse teria o peso de uma alma humana, de empregos, de contratos, de vidas. 600 milhões de dólares não era só número. Era destino. Na primeira fileira, Caleb permaneceu sentado, o maxilar tenso. O olhar dele não era mais só de gratidão. Havia uma estranha dependência agora, um fio nervoso que a fazia pensar, várias vezes por minuto, em proteção. Ele fora cauteloso desde o início, mas tinha feito pequenas coisas que não passavam despercebidas. Uma garrafa de água deixada perto da pasta dela, uma palavra ao ouvido no corredor que soava como promessa de cuidado. Quando Maya cruzou os olhos com ele, um pequeno pedido ocorreu naquela expressão. Seja você mesma, ela pensou, e num lampejo que lhe deu coragem, sorriu de volta. Houve um motim silencioso entre as cadeiras, sussurros, dedos apontando para sepsis e notas rabiscadas. O promotor, Mark Ellington, levantou-se com a elegância calculada de quem acredita que o público está pronto para um final já escrito. Excelência, no que pese a simpatia com a juventude, temos uma série de provas que não podem ser simplesmente varridas por sentimentalidade. Os relatórios financeiros, as imagens, os depoimentos, todos convergem para uma trilha clara de desvios. Ele falou devagar, apontando para os papéis que pareciam aromatizados de condenação. A juíza Rebecca Doyle ouviu com a habitual paciência de quem separa o essencial do ornamento. Nos termos já decididos, admitiu uma verificação técnica. Haverá laudo pericial independente. Enquanto isso, devem os senhores pautar-se pelo contraditório e pelos limites processuais. Sua voz tinha afiada simplicidade. Ordem sem teatro. Dentro do gabinete de perícia, Judy Ramírez ajeitava cabos, lia anotações e trocava olhares com o perito nomeado pelo tribunal. Mulher de rosto sereno, de experiência notória, chamada doutora Helena Mota. Ele havia passado a noite inteira cruzando planilhas, reconstruindo uma história numérica que, para os leigos, parecia abstrata. Judy precisava transformar ruído em linha reta, suspeita em evidência. Se o arquivo foi alterado após a gravação original, teremos discrepância entre a data de criação e as marcas de alteração. Se houve edição, pequenos cortes ou reencodificações deixam traços. Judy falou em termos que evitavam a técnica que poderia ensinar um crime. Falava como quem descreve a diferença entre tinta fresca e tinta seca em um documento, não como quem explica a fórmula. Doutora Helena assentiu. Vamos trabalhar com as trilhas que temos. Metadados, hash dos arquivos, logs de acesso ao servidor. Se notarmos inconsistências, documentaremos para o juízo. As palavras da perita fizeram as mãos de Maya suarem. Farei o que puder, disse ela voz baixa como se pedisse licença a algo maior. Enquanto isso, a imprensa insistia em fazer da história uma novela. Fora do tribunal, encontros de comentaristas criavam hipóteses. Alguns diziam que Maya era marionete, outros que Romero Ashford havia preparado um espetáculo. As redes se dividiram, hashtags surgiam e morriam, opiniões acendiam fogueiras de um lado e do outro. Dentro do tribunal, nada disso importava. O que importava era a próxima oitiva, o próximo documento, o próximo movimento do promotor, para conectar os pontos em direção à condenação. Foi então que o primeiro episódio de violência explícita aconteceu. No estacionamento do tribunal, horas depois, um carro preto, grande, sem identificação, aproximou-se com excesso de velocidade. Um segurança que acompanhava uma testemunha
Mal teve tempo de rebolar para trás. O veículo freou a poucos metros, e um homem entrou com pressa, olhos de cão de presa. Havia celular, bilhete, e o recado de sempre: intimidação. Ninguém foi atingido, mas a mensagem ficou. O motorista foi identificado mais tarde como membro de um grupo de segurança privada, ligado a interesses de Crowell. A Polícia Federal abriu inquérito. A imagem do carro na porta do tribunal circulou como aviso. A estratégia de Crowell era clara. Usar medo para cortar convicções. Era velho truque. Mas havia algo novo naquele tabuleiro. A coragem descomunal de quem não tinha nada a perder, além da própria reputação profissional. Maya se tornou objeto de duas forças opostas. Nutrida por alguns, atacada por muitos. No segundo dia de audiências, o exame do pendrive foi autorizado com reservas. A perícia queria preservar a cadeia de custódia. Uma equipe oficial documentou cada movimento do dispositivo, frascos de plástico, lacres, assinaturas. Doutora Helena começou o trabalho, olhando a tela com a mesma reverência com que arqueólogos olham ossos de civilizações perdidas. Em algum ponto, enquanto ela executava protocolos e rodava softwares que pareciam mágicos para quem não sabia, Judy e Maya permaneceram colados a uma janela que dava para a sala de perícia. Se isso provar alguma coisa, murmurou Maya, será como abrir uma porta numa sala cheia de segredos. Judy não respondeu com palavras. Ele simplesmente colocou a mão sobre o ombro dela. Era um gesto pequeno, mas contínuo. Vamos aguardar, disse ele. A perícia trouxe à tona algo que fez o ritmo na sala acelerar. Metadados que não batiam. Um vídeo que, segundo a acusação, fora gerado por uma câmera do hotel no dia X, mostrava horários que conflitavam com logs de acesso. Arquivos que deveriam ter uma sequência linear exibiam lacunas onde cortes haviam sido feitos. Havia ainda registros de assinatura digital alterados em horários estranhos. Não era uma prova absoluta de falsificação, mas era uma trilha de dúvida que precisava ser seguida. No tribunal, quando a doutora Helena explicou em termos simples que as datas não coincidiam, a plateia prendeu a respiração. Não afirmo que houve falsificação com 100% de certeza, mas existe indício técnico de inconsistência que merece investigação, disse ela. A expressão de Ellington ficou fechada. A sala inteira sentiu o chão tremer sob uma possibilidade. A resposta da acusação foi imediata e dura. Ellington atacou a competência da perícia, sugeriu parcialidade, buscou diminuir o estrago. São meras suposições, disse. E seu rosto, que sempre usava o estofo da convicção, exalava desprezo. O que se pretende é enganar este tribunal com tecnicidade. A realidade prática dos números permanece, a saída de recursos, e o Sr. Lawson se beneficiou de manobras. Maya, com a voz mais contida do que o corpo, fez o que podia. Excelência, peço que se considere a ordem dos fatos. Indício técnico que exige investigação não é fantasia. Peço, com o devido respeito, que se permita alcançar a verdade completa. Havia um brilho de determinação nos olhos dela que parecia incendiar o público. Do lado de fora, as redes sociais repercutiam cada palavra. Hashtags e frases curtas resumiam opiniões, transformavam acusações em mantras, transformavam a estagiária em mito. Ela sentia a pressão desse microcosmo. A cada noite, ao voltar para casa, seu celular chamava com dúzias de mensagens. Alguns de apoio, outros com ódio frio. Havia na mistura 2 fios que se sobressaíam: o convite para desistir, por medo, e a determinação de provar que havia dignidade na busca da verdade. No interstício entre sessões, uma cena pequena e íntima aconteceu no corredor do tribunal. Caleb pegou Maya discreta e atirou para um café. Não foi cena de romance escancarado. Foi um ato de cuidado. Ele trouxe uma fatia de bolo, algo trivial, e um silêncio confortável. Você não precisa carregar isso sozinha, disse ele sem pedir licença. Se eu posso fazer qualquer coisa que alivie, diga. Foi um gesto que registrou uma dívida.
A gratidão de um homem que sentia o mundo desabar. Maya falou da tia Carol, da mensagem, de como o medo tentava solidificá-la. Não foram lágrimas histéricas, foram confidências. Ela costurou meus primeiros vestidos, me ensinou que coragem é, às vezes, apenas levantar daqui outra vez. Caleb ouviu como quem recolhe pérolas. Vem morar comigo por alguns dias, ofereceu ele. E disse de modo tão prático que soou como uma promessa segura. Ela aceitou quase sem pensar. À noite no apartamento de Caleb, dois mundos tão distintos se tocaram. A cozinha com panelas de quem viveu com pouco. Os quadros com prêmios e fotos de entrega de contratos. Era possível ver ali as fissuras de quem ganhou o mundo e as costuras de quem aprendeu a sobreviver. Na madrugada, quando todos dormiam, Maya revisou documentos, anotou perguntas, ligou para Judy e recebeu arquivos. Eles fundiram o trabalho com um instante íntimo da solidão. Mensagens trocadas, gráficos incompreensíveis para a maioria, mas que para Judy formavam uma narrativa. Ele havia cruzado transferências que, em sua sequência, mostravam o que parecia um núcleo de empresas interpostas, pequenas empresas sediadas em conta de terceiros, com movimentações que, somadas, formavam uma rota. Judy não pretendia afirmar que Crowell iniciara as transações. A tarefa de provar propriedade das empresas exigia passos legais que fogem ao espetáculo. Mas ele sustentou com firmeza. Havia trilhas que deveriam ser investigadas. O promotor, percebendo o perigo, resolveu atacar de outro ângulo. Reputações. Em uma coletiva, Ellington falou em tom enfático sobre a importância de não transformar técnica em desculpa para inocentar os poderosos. Não podemos permitir que tecnicismos funcionem como manto para criminosos. Era um trunfo retórico. A opinião pública simpatizou com a ideia de ordens e ética, sem atentar para a manipulação por trás da retórica. Quando tudo parecia um jogo de xadrez intelectual, houve um movimento que ninguém esperava. Daniel Vance, sócio do escritório antagonista e figura vista com frequência ao lado de Robert Ashford, foi preso em um aeroporto tentando embarcar com passaporte em nome diferente. A notícia deu outro corte na sequência. Daniel teve em sua posse documentos que vinculavam a Crowell Industries a pagamentos a certas empresas laranja. Não era a prova final, mas era a pista que custou caro. A Polícia Federal conduzira a abordagem e encontrou em pastas notas promissórias, contratos sem assinaturas completas e um bilhete com um número de conta que aparecia nas trilhas identificadas por Judy. Daniel, acossado, viu-se numa posição irreparável. Durante o interrogatório policial, Daniel cedeu e falou demais. Ele tentou inicialmente fazer um acordo, culpar capangas, responsabilizar subalternos, mas a investigação encontrou nele nervos à flor da pele. Ele mencionou nomes, falou sobre reuniões, sobre pagamentos que serviam para lubrificar relações e sobre a pressão de Crowell para resolver o problema de Lawson de maneira definitiva. Não foi confissão plena, mas foi estrondo suficiente para que a Polícia Federal pedisse prisão preventiva de alguns operadores financeiros ligados ao esquema. A cada nova prisão, a narrativa pública mudava de tom. O caso deixou de ser apenas um litígio entre ricos e se transformou numa investigação de rede de corrupção. Crowell assistiu a tudo com uma máscara. Ele mantinha a fala pública que sempre soube articular, inveja que fala como vento. São ataques coordenados, disse sua assessoria. Tentativas de destruir um empresário que ousou competir. Crowell usou sua orquestra de relações para cultivar simpatia e apontar culpas. Mas, enquanto fazia isso, suas bases iam sendo minadas por depoimentos e documentos apreendidos. No fim de uma tarde tensa, enquanto a tempestade de evidências ganhava corpo, algo aconteceu que mudou o jogo de vez. Uma gravação, originalmente entregue por um colaborador jurídico de Daniel Vance, veio a público. Era uma conversa de voz entre executivos da Crowell Industries, sem retoques. Vozes que discutiam transferências, que mencionavam nomes,
que usava um código para falar sobre o ajuste das contas. O trecho, curto e claro no que dizia, colocava a mão da corporação no movimentar do dinheiro. A autenticidade da gravação foi confirmada por peritos em áudio. Para o público, foi como quando se abre a cortina e se vê o maestro com a batuta para trás, a orquestra inteira exposta. No tribunal, com a gravação admitida como elemento que justificava a investigação mais profunda, a praça pública mudou de opinião. Os jornalistas que ontem exaltavam o poder começaram a questionar. A defesa, agora mais robusta, pedia a suspensão temporária de procedimentos e que a vara determinasse o aprofundamento das apurações. O promotor, surpreso, tentou neutralizar, dizendo que a gravação poderia ter sido manipulada. Parecia cínico. Um homem que até ontem dizia acreditar em fatos, agora defendia a possibilidade abstrata de fraude para não encarar a possibilidade de erro. Em meio a tudo isso, Robert Ashford reapareceu. Não entrou como Deus Redentor. Ele apareceu cansado, com bolsa de viagem, os olhos marcados por noites sem descanso. Não foi um retorno triunfal, foi confissão. No hall do tribunal, com poucos permitidos, ele falou com Maya. Eram palavras que jamais poderiam ser proferidas em público sem risco legal. Então falou baixo, quase sussurrando. Fui eu quem deixou a lunchbox. Planejei provocar o que eu suspeitava ser a teia. Sabia que, se alguém curioso a encontrasse, teria chance de encadear dúvidas. Mas não fiz isso por espetáculo. Fiz por medo. Por medo de que, se não houvesse um choque, Crowell consumiria tudo e ninguém veria. Maya ouviu e sentiu a coragem e a culpa misturadas. Ele não tentou pedir absolvição. Tentou explicar. Havia risco moral nisso. Plantar objeto para provocar reação é uma linha tênue. Robert explicou, em jorros de quase ódio consigo mesmo, que a ideia vinha de desespero. Havia ameaças a familiares, ele estava sendo chantageado, e acreditava que, com um artefato e uma pista que levasse à investigação, poderia encurralar o opressor. Admitiu o erro de forma crua. Não é justo o que fiz, disse ele. Talvez eu tenha atropelado princípios. Talvez eu tenha causado mais problemas do que resgate. Mas a intenção... Eu não suportaria a ideia de ficar parado vendo vidas serem destruídas. Diante do confessional, Maya não sentiu redenção automática. Sentiu isso sim a complexidade humana. O mentor que sacrificara regras por uma causa que ele via como superior. A ética naquele instante era uma mesa sobre a qual cada um trazia seus pratos. Judy, que ouviu de forma mais distante, apertou os olhos. Isso complica a cadeia de custódia, disse ele praticando a neutralidade técnica. E ele falou a verdade. Se um agente ou advogado planta uma prova, a defesa da verdade pode ser corrompida. E se ela o for, a justiça pode cair num abismo. A juíza, quando tomou conhecimento do que Robert admitira em privado, convocou ouvida pública para ouvir explicações. Havia risco de nulidade processual. Havia o perigo de que tudo o que fosse produzido a partir daquele pendrive pudesse ser contestado. Rebecca Doyle ponderou com a gravidade de sempre. A sinceridade não apaga a ilegalidade. Contudo, a revelação pode ser elemento para a investigação de quem fez o ato, sem tolher o direito de se apurar a autoria da fraude. Determinarei o que segue, mas digo desde já. A investigação penal sobre a possível fabricação de provas será aberta independentemente do mérito do processo principal. A juíza fez sua própria justiça. Mandou que a Polícia Federal instaurasse inquérito para apurar se houve crime na manipulação do processo probatório. Mandou também que outras investigações seguissem seu curso. A origem do dinheiro, a participação de empresas laranja, os pagamentos e as possíveis condutas de Crowell. A decisão não absolveu nem condenou ninguém ali. Foi um passo cuidadoso que deixou muitos frustrados, e outros aliviados. A ofensiva da Polícia Federal ganhou corpo. Mandados de busca e apreensão em empresas ligadas a Crowell arrancaram documentos, computadores e contratos. Técnicos,
Com documentos assinados, cruzaram dados coletados com os registros que Judy havia mapeado. Era uma operação monumental. Muitas mãos, muitos papéis, muitas noites. À medida que a investigação se aprofundava, peças de um quebra-cabeças maior começaram a se encaixar. Crowell, até então sempre tão calmo, começou a perder controle. Subornadores, operadores e advogados próximos começaram a cair. Havia conexões que ligavam pagamentos a contas offshore, a empresas de fachada e a nomes conhecidos apenas por siglas que Judy ousara pesquisar. Com a pressão da Polícia Federal, alguns operadores começaram a negociar delação. Daniel Vance, pressionado e acuado, acabou fechando delação premiada em que detalhou como a operação foi arquitetada. Pagamentos agendados, notas fiscais frias, contratos fictícios e a intenção clara de desviar recursos. Ele falou em troca de redução de pena. A delação não apagou sua culpa, mas abriu o caminho para as investigações. No tribunal, quando o promotor percebeu que a balança pendia para uma investigação maior que ele próprio não dominaria, tentou reagir. A defesa utilizou de manobras para encobrir possíveis erros do próprio cliente. Disse Ellington, com a fúria de quem sente o chão sumir. Não podemos transformar a corte em palco de delações e manipulações. O que peço é ordem. Mas a ordem fora quebrada por fatos concretos. Transferências, logs, gravações. A verdade operacional, empilhada em documentos oficiais e assinaturas testemunhais, começou a grudar no corpo do caso. O dia da grande exibição em juízo foi marcado por um silêncio atônito. A juíza permitiu que a defesa trouxesse à baila não só a perícia que mostrava discrepâncias, mas também a delação e as transcrições das conversas internas. Judy subiu para explicar mapas de transferência. Doutora, Helena apresentou as anomalias. Daniel depôs sob juramento com a voz que tremia entre o medo e a vontade de livrar-se do peso. Cada palavra era pesada. Cada resposta, uma rocha na estrada de Crowell. Quando a prova definitiva apareceu, não foi em forma de magia, mas de uma sequência de alinhamentos. A gravação que mostrava um executivo pedindo que um pagamento desaparecesse numa conta X, o extrato bancário da empresa laranja, o contrato fantasma que justificava o repasse, a cronologia dos acessos ao sistema corporativo. Era uma teia, construída com pedaços aqui e ali que, juntos, formavam uma prova robusta. O promotor tentou refutar, mas as peças se encaixavam de maneira que exigia investigação penal profunda e imediata. Ao longo do processo, um aspecto humano emergiu de forma forte. A solidariedade. Funcionários de Caleb, que temiam perder empregos, venham aos corredores do tribunal para demonstrar apoio. Donas de casa, trabalhadores das plantas de distribuição que Lawson havia criado, escreveram cartas que foram lidas em juízo, contando histórias de estabilidade e vidas transformadas. A narrativa deixou de ser apenas sobre dinheiro e passou a ser sobre pessoas. O ponto de ruptura aconteceu quando, numa manhã cinzenta, agentes federais chegaram à sala de audiências com um pedido de prisão preventiva contra Damon Crowell por suspeita de conspiração, fraude e lavagem. Ele ainda tentou manter a compostura. Negou, falou sobre acusações infundadas, pediu que a justiça fosse justa com os que criam emprego. Mas a ordem de prisão veio com força. A polícia o deteve. Houve tumulto, flashes, gritos. Ele foi conduzido com algemas enquanto fazia ameaças por entre os dentes, prometendo retaliação. A cena foi metáfora de um domínio despencando. A imagem de Crowell sendo levado sob custódia rodou em todas as telas. Para alguns foi catarse, para outros um aviso. O poder não é invencível. Para Maya, foi alívio e também um sentimento agridoce. A vitória estava ali, mas às custas de um sistema que havia sido quase corroído. Robert, presente nos corredores, sentiu mistura de culpa e alívio. Ele encontrou Maya e a olhou nos olhos. Não disse nada por um tempo. Depois murmurou. Sinto muito. Ela firme respondeu. Fizemos o que era preciso.
Era uma resposta que sabia ser ambígua. Com a prisão de Crowell, a defesa de Caleb teve o espaço para respirar. A juíza, depois de ouvir as partes, determinou a suspensão das acusações formais que pairavam sobre Lawson, até que as investigações fossem concluídas. Não encontramos, neste momento, elementos suficientes para manter a acusação com a qualidade que exige a condenação, disse ela. As palavras foram medidas, sem exultação. A decisão, no fundo, foi convite para que a justiça fosse feita sem o seu impulso vingativo, com suas devidas cautelas. Em um ato quase paternal, Caleb levantou-se diante do tribunal e, com voz trêmula, agradeceu. Não foi grandiloquente. Foi simples. Eu agradeço àqueles que confiaram e lamento as falhas que vieram à tona. A vida me ensinou a consertar o que quebrei. Hoje, espero que isso signifique restaurar as coisas com justiça. Ele olhou para Maya, que apertou a mão dele num gesto curto, e a sala entendeu. Havia cumplicidade ali, mas não de igualdade de posição. Havia um laço de gratidão que havia se tornado amor, caloroso e discreto. Os dias seguintes foram uma sequência de checagens. Delegados cruzaram dados, perícias foram finalizadas, e a imprensa começou a construir a narrativa da heroína improvável. Para Maya, a fama era estranha. Ela sempre preferira as noites de leitura e o silêncio do escritório. O que aconteceu a atordoou. Convites para aparecer em programas, opiniões alheias sobre sua coragem e também ameaças anônimas que jamais cessaram por completo. Em sua mesa havia, no entanto, a certeza de que não teria recuado. Profissionalmente a mudança foi lenta, porém inexorável. O escritório Ashford & Vance, depois de muitas discussões e pressões, decidiu reconhecer oficialmente a atuação de Maya. Não só com um agradecimento formal, mas com um convite para assumir posição efetiva no departamento de litígios. Era promoção simbólica e concreta. A juíza, em audiência de encerramento parcial, também fez menção de que a atuação de Maya fora diligente e, apesar das controvérsias envolvendo Robert, fora decisiva para que a verdade fosse desvendada. Para ela, que fora a autorizadora inicial da atuação da estagiária, foi um ato de vindicação de sua própria decisão. Houve, porém, um custo. A investigação sobre Robert. Por sua confissão de ter plantado a lunchbox, ele respondeu a procedimentos internos e possivelmente a processo criminal. Havia debate sobre sua conduta ética e legal. Alguns o apontavam como o herói que usara um meio ilícito para causar um fim virtuoso. Outros o viam como um homem que ultrapassara limites inaceitáveis. Robert aceitou participar das apurações e disse: "Não espero perdão automático. Espero justiça, e aprenderei com isso." O que se desencadeou foi um compêndio de discussões sobre meios e fins, e sobre o preço que se paga quando se agride o cânone que promete uma justiça imparcial. Na vida pessoal de Maya, as coisas mudaram também. Sua tia Carol recebeu proteção temporária da Polícia Federal, e novos procedimentos foram adotados para garantir segurança. Carol, que assistira a tudo como quem aprende com novela alheia, foi para os braços de Maya num abraço que durou minutos. "Você me deixou orgulhosa", disse ela. Maya chorou. Foram lágrimas de alívio e também de cansaço acumulado. A acolhida da família deu a ela o que o sucesso e a notoriedade não podiam: aconchego. O romance com Caleb tomou formas públicas e privadas. Não houve cenas cinematográficas de paixão desenfreada. Houve gestos, uma reunião de olhares entre confidências e afeto. Em festas discretas, ele guiou-a por corredores onde empresários murmuravam sua admiração. Em noites calmas, ele a ouviu falar de seus medos e, sem pressa, ofereceu ajuda. A diferença entre o bilionário e a estagiária quase não importava. Ambos eram, naquela hora, pessoas que se protegeram um ao outro. O amor deles cresceu em pequenos atos. Um café levado na madrugada, uma mensagem escrita às 3 da manhã dizendo: "Estou aqui", uma bolsa encontrada na calçada. A repercussão pública levou a mudanças institucionais.
Órgãos começaram a revisar modos de controle sobre contratos e a exigir maior transparência em licitações públicas. Não foi simples nem automático. Foi uma onda lenta, com resistências. Mas em almoços de trabalho, políticos começaram a citar o caso como exemplo do que não se deveria repetir. A história de Maia era, aos poucos, usada como metáfora da vigilância pública que vigia o poder. O epílogo daquele capítulo trouxe festas contidas, homenagens e decisões pessoais. Num jantar simples no restaurante onde Caleb gostava de ir quando precisava pensar, eles conversaram sobre futuro. "Você quer continuar nessa vida?" Ele perguntou, sem pressão, apenas curiosidade verdadeira. Maia olhou para a cidade além das janelas. Luzes que lembravam promessas. "Quero continuar lutando. Não quero fama. Quero fazer diferença." Caleb sorriu. "Então lutaremos juntos." Ele falou como quem oferece braço e não ordens. No tribunal, o processo de Crowell seguiu seu curso penal. Houveram recursos, embates jurídicos e delações que prolongaram a trama. A justiça, como sempre, foi lenta, mas a queda do homem que se achava intocável foi inegável. Ele perdeu contratos, viu-se alvo de processos e teve de se afastar das diretorias. A prisão simbolizou o começo de algo que, para muitos, era um fechamento necessário. Maia foi reconhecida formalmente. Recebeu uma carta do escritório. Em reconhecimento à atuação excepcional, convidamos a estagiária Maia Turner a integrar o quadro de advogados como associada. Foi promoção com título e papel. Não era consagração sem trabalho. Havia muito por fazer, mas era a coroação de um caminho. Na cerimônia discreta com amigos e família, Caleb a presenteou com um livro de lei antigo que pertencia à sua mãe. Gesto simples, simbólico, íntimo. Ela leu as dedicatórias e sorriu. Anos depois, o que sobrou da tempestade foi história e lição. Maia assumiu o departamento, não como gesto de vaidade, mas como lugar de responsabilidade. Ela passou a ensinar jovens estagiários a importância da ética, da cautela, do respeito à cadeia de custódia. Contava em aulas não como manual, mas como narrativa humana. Houve erros ao longo do caminho. Aprendemos com eles. Sua voz era clara. Resultados não justificam meios ilícitos. Em cerimônia restrita, onde poucos amigos compareceram, Caleb pediu a Maia que repartissem a vida. Não foi cena de excessos, foi convite para construir. Ela aceitou. O casamento foi simples, uma reunião de pessoas que trabalhavam por justiça e por esperanças. Entre amigos, colegas de tribunal e familiares, houve abraços, lágrimas e histórias contadas em sorrisos. Em seu discurso, Maia disse: "Não vim aqui para ser heroína. Vim para ser parte da verdade. Se por acaso fui heroína, que isso sirva apenas para lembrar que qualquer de nós pode, sob pressão, escolher justiça." Foi aplaudida sem alarde. O epílogo da história pessoal trouxe ainda mudanças que ecoavam socialmente. Empresas passaram a investir em compliance, tribunais adotaram rotinas mais rígidas de submissão de provas e auditorias. Jornalistas criticavam, mas também apontavam acertos. E talvez o mais importante, pessoas que trabalhavam nas unidades de Caleb sentiram-se seguras num modo que valorizava o trabalho humano. A narrativa da vida, que havia quase se convertida num conto de tragédia, virara em roteiro de reconstrução. Num dia qualquer, depois de um ano turbulento, Maia caminhou pela cidade e parou em frente ao prédio do tribunal. Olhou suas paredes de pedra, sentiu o vento quente e lembrou da lunchbox com o adesivo amarelo. Sorriu, como quem não esquece. Pensou em Robert, que passara por processo e que, com humildade, assumira consequências. Pensou em Jude, que continuara a preferir planilhas a holofotes. E pensou em Caleb, que agora dividia pão, projeto e alegria. A cadeira da defesa não estava mais vazia naquele tribunal. E não porque a lei olhasse apenas para o tom de voz certo, mas porque, naquele episódio de vidas cruzadas, a coragem de uma estagiária fizera com que a justiça
reavaliasse seu pulso. 600 milhões haviam sido protegidos, não por vaidade, mas porque por trás de contratos havia pessoas. E pessoas merecem defesa. Ao findar da celebração íntima da vitória, enquanto os convidados deixavam o salão em sorridentes conversas, Maya encontrou um bilhete simples no bolso do casaco. Era de uma criança que trabalhara na ONG apoiada por Caleb, agradecendo por manter empregos e sonhos vivos. Ela guardou o bilhete como se fosse um talismã, prova de que justiça não é apenas tribunal, é também café quente na manhã de quem luta para sustentar família. Na última cena, quando a noite descia sobre a cidade e as luzes dos prédios reluziam como olhos vigilantes, Maya e Caleb caminharam de mãos dadas por uma rua tranquila. Não havia câmeras nem advogados olhando. Havia duas pessoas que haviam atravessado o tumulto e decidido seguir. Obrigada por crer, disse ela, olhando para o lado. Obrigada por me proteger, respondeu ele, olhando para frente. E seguiram. Se esta história serviu para algo, foi para lembrar que as maiores mudanças nem sempre vêm de quem tem tudo, mas de quem, tendo pouco, insiste em buscar a verdade. Se você gostou, deixe a sua nota de 0 a 10 nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a próxima narrativa. Obrigado por chegar até aqui.